Olá, amigos da Associação Espírita Caridade. Sejamos todos muito bem-vindos a mais esse trabalho de exposição público-doutrinária. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Carnaval, essa data, essa festa que é tão valorizada pelo nosso povo, que no nosso país alguns chamam de o maior espetáculo da terra, devido à riqueza, do luxo das nossas escolas de samba sempre deslumbrantes. E a nós cabe lembrarmos onde começou tudo isso, né? Então, essas festas, elas vêm já desde a Idade Média, sempre ocorreram essas grandes festas, com grandes excessos de bebida, de apelos à matéria, ao divertimento, ao prazer. E no tempo dos egípcios havia a festa a Ísis e ao boi Apis, onde havia um desfile do navio de Ísis, que era aquele navio, aquele carro em formato de navio, onde as pessoas iam atrás com máscaras. Isso pode ter sido a inspiração para os carros alegóricos. Depois os gregos e romanos também faziam as bacanalhas, as saturnálias. Os gregos, inclusive, como o carnaval nos remete, desde os tempos antigos, à inversão de papéis e à eliminação de qualquer tipo de regra, ou seja, pode valer tudo. E a inversão de papéis. Então, haviam as pessoas com as roupas que demonstravam profissões diferentes, roupas de reis, homens com roupas de mulheres, mulheres com roupas de homens. Inclusive, na Roma havia um costume onde pegavam lá um plebeu, um escravo, deixavam ele na função de rei por 5 dias e depois ele era torturado e sacrificado. Então, era realmente a inversão de papéis. Quando, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., firmou-se a Igreja Católica, tentaram eliminar essas festas pagãs, porém não foi possível, isso era muito forte, ainda aquele povo precisava disso. Então, houve essa limitação. Então, nesses dias que antecedem a Quaresma, era permitido somente nesses dias que se fizessem essas festas, mas ela tomou aí uma característica católica e depois vinha então esse período de jejum e de cuidados durante a Quaresma. Então, essas festas, elas são ainda um resquício de um comportamento nosso que, com a maturidade, vai sendo eliminado. Nós vamos perdendo essa necessidade de nos entregarmos a esse momento onde não há regras, onde não precisamos nos conter, onde não precisamos nos segurar, porque isso já vai estar natural em nós. Por exemplo, uma pessoa que é violenta, ela é violenta, mas ela se contém porque sabe que está errado. Ela já aprendeu teoricamente, intelectualmente, que está errado a violência e ela se contém. Se contém por um tempo, mas com o amadurecimento, essa violência vai deixando de existir no íntimo da pessoa e, naturalmente, ela não precisa mais se conter, porque já conseguiu se libertar desses instintos primitivos, porque todo e qualquer impulso negativo, movido por uma emoção como a raiva, como a violência, eles são ainda resquícios de quando éramos ainda menos maduros, né? Mais iniciantes, vamos dizer, inexperientes, essa é a palavra que eu estava buscando. Então, nós hoje já temos condições de naturalmente, sem fazer esforço, não sentirmos mais essa necessidade de nos entregarmos ao sexo sem medidas, aos vícios sem medida, ao álcool sem medida e a todo tipo de comportamento provocativo sem medida. Nós já temos condições de nos sentirmos melhores do que isso. Quando nós observamos o livro Nas Fronteiras da Loucura,
de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, onde ele nos descreve o panorama espiritual da cidade do Rio de Janeiro durante os 4 dias do Carnaval. Nós observamos lá que é bastante pesado, que as vibrações são muito negativas e que mesmo aquelas pessoas que estão se dirigindo àquela festa sem as intenções de se entregarem aos vícios, ao sexo desmedido, mas que estão apenas indo observar um desfile, observar a alegria das pessoas, inocentemente podemos dizer, mesmo essas pessoas são afetadas, é como se nós entrássemos num pântano com os sapatinhos brancos. Nós vamos sair com os sapatos sujos, não tem como não se sujar. Então, infelizmente, as pessoas que lá estão, dentro desse âmbito do carnaval, infelizmente a atmosfera psíquica é muito pesada. Então, o Espírito nos narra que há uma névoa de más vibrações, que os espíritos de baixa vibração, os nossos obsessores, estão lá prontos a organizar com muita perspicácia situações em que nós vamos nos prejudicar e dar margem às perturbações. Mesmo aquela pessoa que foi apenas para ver um show de beleza, aquela pessoa que foi para ouvir aquela música contagiante, que foi para se divertir, que está com sua família, mesmo esses acabam sendo atingidos. Ele nos descreve uma atmosfera terrível, de uma névoa, como se estivesse dentro de um nevoeiro de vibrações de baixo teor. E ele nos descreve que os obsessores estão por toda parte, esses espíritos que estão prejudicando a si próprios e ao próximo. E nos narra algumas situações. A espiritualidade superior, é claro, que instala postos de socorro por toda parte numa grande operação, assim como quando nós vemos em eventos esportivos de grande violência, sempre tem uma ambulância, certo? Estão ali a equipe médica preparada para atender aqueles atletas, aqueles que vão certamente se machucarem. Podemos ver até nos jogos de futebol, sempre tem ali uma equipe com uma maca, porque já se prevê que vai ocorrer algum acidente. E quando há o carnaval, há muitos postos de atendimento no plano espiritual para atender as pessoas que vão se prejudicar. Eles narram várias situações de uma menina que estava inocentemente com seus amigos e foi seduzida por um rapaz que tentou a sequestrar, e através do uso daquele produto que coloca para a pessoa respirar e ficar inconsciente, a menina, que tinha já um problema cardíaco, veio a desencarnar. Então ali está um fato que, é claro que a menina estava já com um planejamento para o seu desencarne jovem, mas não precisaria ser dessa forma. Então está ali sendo socorrida. Outro grupo de jovens que se entregam às drogas e ao álcool e vão dirigir em alta velocidade, se envolvem num acidente e desencarnam os 5 jovens, causando muita dor às suas famílias e ficando num estado de intensa perturbação. Então, essas e outras situações vão sendo descritas nessa obra, e outras ainda também, que nós não vamos aqui enumerar todas, mas o que nós podemos trazer de lição? Que após o carnaval ocorre um grande número de abortos. Durante e após o carnaval ocorre um grande número de suicídios. Após o carnaval, muitas pessoas estão ali com situações desnecessariamente criadas durante esses poucos dias de comemoração e de festa.
essas situações que vão perdurar por muitos anos de perturbação, de obsessão, e alguns não precisariam ter passado por esse sofrimento todo, porque são poucos dias, são poucos momentos de falsa alegria, mas se nós observarmos, estamos abrindo uma porta para, às vezes, obsessores que estão há muito tempo esperando para nos atacar. Podemos dizer essa palavra porque, infelizmente, é assim. Nós temos os nossos credores, nós temos as nossas experiências anteriores a essa vida e pessoas que até hoje buscam as suas vinganças, as suas cobranças. E nesses momentos de libertinagem, podemos usar essa palavra porque se nós olharmos a televisão, não precisa nem ser no carnaval, mas é algo que está fazendo parte do nosso contexto atual, a libertinagem, que é um resquício lá dos tempos das nossas bacanalhas e saturnalhas. Então, ali nós estamos dando ensejo, dando oportunidade para que esses processos se instalem. Porque como que funciona? Todos nós recebemos em algum momento uma perturbação, um pensamento que não é nosso e que nos prejudica. E quando nós começamos a ter uma mudança de comportamento, nós começamos a intercambiar com esses obsessores, começamos a mudar o nosso comportamento e permitir a interferência deles cada vez mais em nosso comportamento. Aí nós podemos partir de uma perturbação para uma obsessão simples. E se nós não tivermos o conhecimento, o esclarecimento, não buscarmos ajuda, não tivermos uma conexão com a prece, com os nossos anjos guardiões, nós vamos acabar obsessão simples, partindo para uma fascinação e podendo chegar ao extremo da subjugação, que é quando o espírito já toma conta do nosso corpo físico e nós já não temos controle nenhum sobre nós mesmos. Então, o nosso recurso da prece e da vigilância, ele deve ser constante. Tem um dos casos desse livro, Nas Fronteiras da Obsessão, de 2 casais de pessoas boníssimas. Um médico que prestava serviços voluntários, atendia gratuitamente os pacientes, casado com uma moça que prestava serviços de assistente social, e um outro casal. Esse primeiro casal não eram espíritas, mas o outro casal, também de pessoas muito boas, chegaram à doutrina espírita através de problemas com a mediunidade da esposa. Então, chegaram a uma casa espírita e começaram a ter o conhecimento, começaram a buscar compreender melhor o espiritismo. Claro que isso poderia ter vindo de qualquer outra crença que levasse a Deus, mas eles estavam dentro do espiritismo. E por perceberem que essa doutrina, que essa crença, que esses novos conhecimentos que se abriam para eles iriam acabar causando uma modificação no seu comportamento, eles combinaram assim: já que nossa vida está mudando, vamos então aproveitar esse carnaval uma última vez? E decidiram então participar desse carnaval do Rio de Janeiro, nessa época em que o Dr. Bezerra estava sendo o instrutor do Manuel Filomeno de Miranda, durante todos esses atendimentos que eles fizeram durante esses dias, que foram incansáveis e ininterruptos. Então, esses 2 casais foram aproveitar, foram fazer uma despedida do carnaval. Só que haviam ali um grupo de espíritos desencarnados que estavam
há tempos querendo prejudicá-los, e eles viram ali uma oportunidade. Então, qual era? Eles traçaram um plano e os benfeitores estavam, observando, porque os benfeitores observam os espíritos de mais baixa vibração, sem que eles consigam enxergar os benfeitores, porque as sintonias eram diversas. Então, eles ali planejando aquele plano para conseguir o desencarne desses dois casais. Então, eles planejaram que iriam os casais alcoolizar-se, beberem álcool, ingerirem álcool a ponto de perder um pouco do seu reflexo, do seu raciocínio, do seu discernimento, ficando mais entregues, às influências, e iam então influenciar alguém para que provocasse então uma briga, uma discussão. E quando eles fossem então embora, porque eles iriam então irritar-se, iriam incomodar-se, iriam embora, isso não é prever o futuro, mas é conhecer o comportamento humano, e é bem fácil de conseguir imaginar que isso iria sim acontecer, porque qualquer pessoa que estando num lugar se irritando, ela vai embora. Então eles iriam provocar as meninas, as mulheres, iriam causar uma discussão, uma briga, e os dois casais iriam embora. Estando na vibração da raiva, esse obsessor, esse espírito, iria então ter acesso ao rapaz que dirigia o carro e iria conseguir então conectar-se com ele, porque ele estaria, além de alcoolizado, ele estaria na sintonia da raiva. Então ele conseguiria manipular esse rapaz para que ele, então, jogasse o carro em cima de um caminhão, de um rio, de qualquer coisa, para causar o desencarne dos quatro. É claro que Deus não desampara ninguém, e não sendo uma experiência necessária a eles, a equipe espiritual que estava amparando, através da sua prece, através do seu cuidado, conseguiu reverter essa situação, e além de evitarem que a tragédia ocorresse, ainda conseguiu sensibilizar todos aqueles obsessores a serem encaminhados, e para que tivessem uma oportunidade então de se retificarem, de se corrigirem as suas condutas e se melhorarem, porque é assim que trabalham os espíritos superiores. Eles não simplesmente eliminam as pessoas que estão nos prejudicando da nossa vida, apenas para nos beneficiar. Mas essas pessoas, esses espíritos que estão cobrando com raiva, querendo vingança, são também nossos irmãos amados que precisam também de ajuda. Então, é um trabalho, assim como os trabalhos de atendimento espiritual que ocorrem na casa espírita, são trabalhos sempre com duas janelas. Uma janela que ajuda o ser que está sendo perturbado, que é o ser encarnado, que quase todos nós já passamos por um trabalho assim, nem todos assistimos pessoalmente, mas é assim que ocorrem os trabalhos. E aquele espírito ou espíritos, porque por vezes são equipes completas, desencarnados que estão lá fazendo o mal a si próprios e aos outros, que são também ajudados. Por vezes, alguns desses espíritos que foram, tempos atrás, ajudados, foram encaminhados, se melhoraram, aprenderam, fizeram cursos e hoje trabalham no bem. Então, essa é a grande beleza da justiça divina, que nenhum de nós fica desamparado. Mas o que nós queremos chamar a atenção é que nós nos colocamos em situação de risco sem necessidade. Porque essas festas onde a alegria é falsa, onde a comemoração é falsa e onde se preza pela falta de decoro, onde as pessoas praticam sexo sem medidas, com pessoas por vezes que acabaram de conhecer,
sem nem sequer imaginar que estão ali tendo uma troca de fluidos vitais com uma pessoa que não sabe qual é a qualidade energética dessa pessoa, não sabe o que estão levando para casa e para si próprios, estão se colocando num risco, deixando-se envolver por drogas entorpecentes, que por vezes é apenas um impulso do momento. Por vezes a pessoa não tem vontade nenhuma de utilizar aquele tipo de substância, mas acontece um hipnotismo em massa dessas pessoas que se deixam levar por um momento e acabam fazendo coisas que numa outra situação isolada não fariam. Então, às vezes a pessoa está lá saindo com um estranho, indo para um local ermo com esse estranho, achando que no carnaval pode, porque no carnaval tudo está invertido, se colocando sob um grande risco que não faria em qualquer outra situação, porque esse amontoado de pessoas com esse pensamento acaba influenciando a todos os demais. Acabam as pessoas indo na onda, como podemos dizer. E ali podem iniciar-se processos de influenciação, que depois acabou o carnaval, a pessoa foi para casa, sob uma influenciação que vai crescendo, que vai tomando conta e vai se tornando uma obsessão. E sem contar nos outros problemas todos que nós já mencionamos, pessoas que se deixam levar por sentimentos tão extremos que acabam tirando suas vidas, as pessoas que já estão emocionalmente frágeis, passando por alguma situação, acaba acontecendo ali que aquela fragilidade emocional deixa a pessoa tão vulnerável que os obsessores conseguem fazer com que a pessoa tome uma atitude extrema envolvida nessa névoa aí que são essas festas. A questão do sexo sem medidas, sem raciocinar, achando que nada que acontece no carnaval vai deixar consequências, causam gravidez indesejada, que por si só poderia ser dali feita do limão uma limonada, não poderia? A pessoa foi lá, curtiu a festa, aproveitou, no outro dia estava com uma ressaca, toma lá uma aspirina, aí a pessoa se vê grávida. Ela pode fazer do limão uma limonada, porque a vida, não importa como ela foi concebida, a vida é uma oportunidade. Imaginemos que o nosso Pai de amor e bondade está nos dando um presente que é um ser para ficar sob nossa responsabilidade, para nos dar e receber amor e cuidado. É a maior prova de confiança que Deus tem em nós. Se Deus não tivesse plena confiança em nós, não nos entregaria uma vida. Não importa se é um credor de passado que veio, que vai nos causar perturbação. Deus nos ama a todos da mesma forma. Deus ama a mim, Daniela, do mesmo jeito que Ele ama São Francisco de Assis. Dá para acreditar nisso? Mas é verdade. O maior bandido que está lá no presídio, Deus ama ele do mesmo jeito que ama Santo Agostinho. Deus ama a todos sem julgamento. Apenas que nós temos que aprender a sermos cada vez melhores. E quando Deus nos dá um ser para nós cuidarmos sob nossa tutela, essa é a maior prova de amor que Ele nos dá. E não importa como essa vida foi gerada, sempre é uma oportunidade maravilhosa e bendita. E nós podemos sim assumir, porque se aconteceu, é porque nós temos a capacidade e sempre teremos ajuda. Mas algumas pessoas se desesperam e interrompem a gravidez, causando
sérios problemas que às vezes levam séculos para serem sanados, porque ali já havia um espírito ansioso por uma oportunidade de reencarnar. E nós fomos aquela pessoa que tirou essa oportunidade dele, causando dor e sofrimento. Então, algumas vezes, esse espírito consegue nos perdoar, dependendo da maturidade espiritual dele, ele consegue nos perdoar. Outras vezes, ele vai ficar bastante contrariado e pode ficar nos causando perturbação, nos causando uma obsessão. Então, essas são situações que, se nós nos colocamos em risco, nós temos que estar preparados. Se nós nos colocamos no meio de um bairro perigoso, sozinhos, à noite, com uma sacola cheia de dinheiro, e alguém nos assalta e nos furta, nós não podemos nos sentir vítimas, porque nós nos colocamos em risco mesmo sabendo que ali era um local perigoso, fomos ali sozinhos, quando poderíamos esperar para ir no outro dia, de manhã, acompanhados, onde tem mais pessoas na rua. Então, nós sempre temos que ter responsabilidade com os nossos atos, para depois não nos acharmos vítimas da situação. É interessante nós observarmos que o nosso planeta está em constante evolução, de acordo com a evolução de nós que moramos aqui. Então, conforme nós estamos amadurecendo, nós estamos elevando a vibração do nosso planeta maravilhoso chamado Terra e estamos, então, impulsionando o seu crescimento. À medida que a maioria dos habitantes do planeta conseguem dar um passinho além na sua evolução, o planeta sobe um passinho também na sua evolução planetária. E claro que alguns vão ficando para trás, mas eles vão ter que acelerar o passo para conseguir acompanhar a grande massa, a maioria. E isso é muito interessante porque tem se falado muito sobre transição planetária. O nosso planeta está aí passando por momentos de turbulência em direção a um novo patamar na sua evolução. E é interessante que nós, esse ano, estamos tendo um carnaval diferente. Devido à nossa pandemia Covid-19, muitos de nós estão sem compreender o porquê que está acontecendo isso, que coisa horrível essa pandemia, tantas pessoas desencarnando, tantas pessoas sofrendo, as pessoas não podem mais se abraçar, não podem mais sair, não podem fazer festa. Mas se nós analisarmos o que nós ganhamos em tranquilidade, não tendo a festa do carnaval nas ruas esse ano, a vibração do planeta não sofrer esse impacto negativo desses 4 dias de incúria, isso é um grande ganho para o nosso plano, principalmente no Brasil, onde essa festa é tão valorizada. E esse é um grande impacto positivo em termos de vibração. Isso dá um trabalho imenso a menos para a espiritualidade. As pessoas que gastariam uma energia e que se desgastariam seus recursos de vitais, físicos e econômicos, criando essa festa de falsa alegria, estão fazendo outras coisas provavelmente muito mais úteis e produtivas. E todos aqueles postos de socorro instalados pela espiritualidade para atender a esses espíritos que se metem em tanta confusão durante o carnaval, estão podendo trabalhar em prol de outras questões. Então, nós ganhamos muito, nós economizamos muito trabalho dos benfeitores da espiritualidade que já estão bastante
ocupados, atendendo e acolhendo a todas as pessoas que desencarnam todos os dias, que se metem em confusão sem carnaval, então com carnaval seria muito pior, e que nós possamos ficar assim tranquilos, porque tudo está dentro de um planejamento muito minucioso e qualquer folhinha que caia da árvore, ela caiu porque o Pai permitiu. Então não há nada acontecendo que não fosse planejado e que não seja para o melhor. Então, se estamos hoje aqui descansando ou trabalhando, ao invés de estarmos assistindo um desfile na escola de samba, na televisão, é porque essa é a melhor situação que pode nos ocorrer agora. Então, que possamos estar tranquilos, façamos muita meditação e prece, leituras edificantes nesse dia, que possamos alimentar o nosso espírito, cultivar as coisas boas e divinas dentro de nós e que fiquemos todos com muita paz.